pela passagem do Dia do Professor, não podia, como educador que sou, deixar no dia de hoje utilizar o tempo que tenho de fala nesta casa para fazer menção a este dia, ao Dia do Professor e da Professora, ao dia daqueles que educam o filho e a filha dos trabalhadores desse país, aqueles que movimentam a formação para o exercício da cidadania, aqueles que cumprem uma tarefa constitucional, que é uma das tarefas constitucionais mais relevantes. Eu queria chamar a atenção dos colegas vereadores que a nossa Constituição, já no artigo 1º, ela determina que um dos pilares da nossa República é a cidadania. E ela atribui ao professor a obrigação de formar para o exercício da cidadania. Eu queria então fazer um paralelo. Vejam bem, a Constituição Federal, ela coloca nas mãos de nós, educadores, uma das tarefas mais importantes à luz dos princípios republicanos, que é formar para o exercício da cidadania. Isso não é pouca coisa. Eu queria refletir sobre isso para chamar a atenção de que é relevante, é relevantíssima a tarefa que está incumbida ao magistério brasileiro pela Constituição Federal e que foi desdobrada, referendada pela legislação de ensino. No entanto, no Dia do Professor, que é um dia em que as pessoas fazem homenagem ao magistério, nós temos que lembrar que essa atribuição que é incumbida aos professores e professoras, ela não tem a devida retribuição. Nós temos a atribuição, mas lamentavelmente, historicamente, nós não tivemos a devida retribuição para cumprir a atribuição precípua que a Constituição nos impõe. E por que nós não temos a retribuição? E aqui, quando eu falo de retribuição, não falo só da retribuição pecuniária, ou seja, não falo só dos salários. Eu falo também das condições em que nós exercemos a nossa profissão. Eu falo de uma reflexão que todos nós precisamos fazer, no dia de hoje, mas precisamos fazer sempre, da necessidade de nós termos espaços onde os professores e professoras trabalhem, que garantam que eles possam exercer a sua profissão com dignidade e que cumpram a alta missão que tem, que é de formar para o exercício da cidadania. Porque eu fico me perguntando, dando aula nas escolas em que ministro aulas. E sou professor resistente, não sou professor desistente. Eu sou professor resistente, que apesar de tudo, apesar do salário, apesar das condições de trabalho, apesar dos discursos ofensivos e agressivos, apesar da falta de reconhecimento, eu me somo às fileiras de milhares e milhões de professores nesse país que resistem e insistem na possibilidade de educar a população. E fico me perguntando, como é que nós conseguimos lidar com o nosso mistério profissional nas condições em que trabalhamos? Vejo isso nas escolas em que trabalho. O mínimo de condição de funcionamento nos é negado. E ainda assim, querem que nós formemos o cidadão. O cidadão que não tem nas escolas a garantia de uma escola cidadã, onde falta água de qualidade para que seja consumida, onde faltam banheiros que possam ser usados adequadamente, onde não tem material didático pedagógico para o professor trabalhar, onde as condições estruturais e físicas das escolas são as mais precárias possíveis, onde as carreiras do magistério são sempre aviltadas e rebaixadas, onde os salários não são respeitados, não são pagos em dia, negam férias, negam 13º, negam piso salarial, e no dia de hoje todos dizemos Feliz Dia dos Professores. Para que o Dia dos Professores seja realmente um dia de felicidade, é preciso que a tarefa educativa seja respeitada por todos, pela sociedade, por nós, professores, pelos gestores públicos, enfim, por todos aqueles que entendem qual é a tarefa que têm os educadores. Portanto, eu quero sim parabenizar a minha categoria pela resistência, pela condição que tem buscado
de garantir uma educação de qualidade e pelo enfrentamento, a coragem para o enfrentamento à dura realidade, senhor presidente. Era isso. Muito obrigado. Um bom dia de trabalho para todos nós.